Aí, Pronto. ok. Começou. Então, vamos dar início à banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da Daniele Magalhães. E nós temos aqui a participação da Inês e da Andréia, banca, e mais todos os outros convidados. Muito obrigada pela presença de todos vocês, sejam bem-vindos. E aí o nosso trabalho hoje, ele está organizado em dois momentos fundamentais, né? O primeiro momento, a Dani faz a apresentação do TCC, meia hora, tá, Dani? Mais ou menos. E aí 15 minutos para cada pessoa da banca, para poder fazer suas observações e oferecer as contribuições, e a gente depois faz a avaliação final. Combinado? Então, pode começar, Dani. A palavra é sua. Obrigada. Vocês conseguem confirmar para mim se estão visualizando os slides? Já. Espera aí, vamos ver. Você colocou o primeiro slide, Dani? Sim. Deixa eu só verificar se já está apresentando. Está cortado? abrindo. Tá. Ainda está uma tela... Ah, pronto. Agora sim. Foi? Foi. Agora foi. A mim está bem devagarzinho. Só um Tá. momento. Ainda não abriu. Perfeito. Nossa, para Dani congelou. Congelou. O computador dela está... A internet dela está bem lenta. Ah, boa dica do... Ah, mas ela caiu. Vamos esperar um pouquinho que ela já volta. Aí. voltei. Acho que esse processo de... Só um momentinho. Esse processo de apresentar está um pouco difícil aqui. Dani, o João sugeriu você fechar todas as abas do Google Chrome para ficar só com essa que você está apresentando, para não Ótimo. pesar muito na internet, no sinal. Uma boa dica. Sim. Apareceu para todos? Ainda não, espera só um pouquinho, que está em processo aqui. Para mim aparece de um jeito que não está enquadrado o slide todo. Aí vocês me dão esse feedback, se está aparecendo direitinho ou não. Está aparecendo direitinho, só que está aparecendo... Não está no modo apresentação, está a primeira página de 49 e outras embaixo. Mas ok, para mim está dando para ver. Está no modo de apresentação para o apresentador, Dani, não para a plateia. Tá. Engraçado, porque tem aqui, se eu clicar prévia do apresentador, será que muda? Ah, melhorou? Não. Espera aí. Você talvez tenha que sair daí, desse modo, e clicar de novo em apresentação. Tá. Tá vendo, gente? Como esse bicho tem dente grande, por isso que eu tenho medo dele. Né? Ai, eu acho que tem que ser no modo que não é de edição, talvez. Eu vou clicar aqui num outro link, então. Peço desculpa, gente.
que eu não treinei com o Zoom, que eu não tenho a conta do Zoom pago que Olha, eu vi. tem uma outra dica aqui da Camila: se clicar no ícone que está no canto inferior direito, não expande o slide? O pessoal da tecnologia, se dá comentários. É engraçado, porque para mim está aparecendo tudo. Então, o ícone da direita seria esse prévio do apresentador? Tenta. Tá, vou tentar. Porque aí já começa. Foi? Não, Tem que compartilhar. Ixi. Peraí, deixa eu só tirar aqui do compartilhar, que ele deixa o computador bem mais lento para eu resolver. Só um momento. Vejam agora. Tá bom. Foi? Foi. Ai, que Foi. ótimo. deu certo. Bom, então, vou começar aqui a apresentação. Eu quero pedir para todo mundo fechar o microfone, porque eu me distraio um pouco, né? Mas, ou com barulho principalmente. Mas vou começar aqui apresentando o trabalho, então. Bom, meu nome é Daniele Bernardes Magalhães, esse é meu trabalho de conclusão de curso de especialização de psicodrama clínico. Minha orientadora é a Miriam Barbosa Tavares Raposo. Eu quero agradecer muito a presença da banca aqui hoje. Obrigada, Inês. Obrigada, André, por ter aceitado esse convite de ler o meu trabalho, de contribuir com o meu caminho, né? Porque isso é sempre enriquecedor, poder ouvir a palavra de pessoas que estão muito mais especializadas do que eu e as contribuições do que eu posso melhorar. O meu tema é Em Pauta, Espiritualidade, Experiências Psicodélicas e o Psicodrama Psicoterápico. E eu quero agradecer também todo mundo que veio, talvez pessoas que entendem já de psicodrama, outras pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas, espero que todo mundo se sinta à vontade. Bom, eu fiz psicologia na Universidade de Brasília, tive contato com psicodrama já lá na universidade mesmo, graças à presença da Inês, graças à presença da Larissa, que trouxeram pessoas incríveis para a gente conhecer nas disciplinas, inclusive a Penha participou muito ativamente desse processo de apresentação, a Ana Luísa, que hoje é presidente da ABP, também outras pessoas que estavam fazendo mestrado na época, conduziram várias práticas, e comecei a clinicar no ano seguinte que eu me formei em 2018, comecei a clinicar em 2019, e chegou para mim esse primeiro paciente, que trouxe muito forte o tema da espiritualidade para várias sessões. Então, eu me senti caminhando com esse tema, porque eu mesma tenho uma trajetória pessoal com a espiritualidade, comecei a me interessar pela temática mais profundamente com 16 anos, a estudar várias correntes espirituais e aprender um pouco mais. Com 18 anos, comecei a frequentar um centro de ayahuasca aqui em Brasília, então esse ano faço 10 anos que comungo ayahuasca, é um caminho muito importante na minha formação enquanto pessoa, e achei importante falar sobre essa temática de espiritualidade clínica, trazer aqui uma análise documental de sessões que falam sobre religiosidades minoritárias, para que a gente possa expandir nossa compreensão dentro do meio da psicologia, porque existe um estigma, né, relacionado a falar sobre espiritualidade, psicologia clínica, quase como se fosse um tabu. Existe também um estigma social em relação à religiosidade de matriz africana, religiosidades que utilizam substâncias psicoativas ou de origem indígena. Então, a gente está aqui para ter um debate aberto. Eu espero contribuir para esse debate que ainda está crescendo, né, no nosso país. E, inclusive, um desejo pessoal de que o psicodrama possa acompanhar o cenário mundial em relação à ciência psicodélica, que tem ganhado cada vez mais espaço aí nas discussões da ciência. Então, eu vou entrar aqui um pouco no referencial teórico, lembrando que o objetivo central dessa pesquisa é elucidar as contribuições da intervenção psicodramática na integração e processamento de experiências espirituais, abarcando vivências relacionadas à Umbanda e à tradição ayahuasqueira indígena, a partir de um estudo de caso. Então, eu trago 3 referenciais teóricos. Primeiramente, vou falar sobre os estudos de saúde mental e
psicologia e religiosidade e espiritualidade. Então, existem poucos estudos ainda sobre esse tema, mas desde 98 esse campo aumentou porque a OMS colocou como um eixo fundamental de saúde a espiritualidade. Então, aqui a gente já reconhece, né, que religiosidade e espiritualidade influenciam na saúde, na forma de fatores negativos e fatores positivos, e as pesquisas aumentaram em diversas áreas, inclusive psicologia, né? Existem diferenças entre os conceitos de religiosidade e espiritualidade, sendo religiosidade um pouco mais atrelado a dogmas, rituais, fés, crenças organizadas, né? E uma comunidade religiosa, enquanto espiritualidade teria um sentido um pouco mais amplo e existencial, no sentido de uma busca por um sentido de vida mesmo. Essa divisão, hoje em dia, ela ainda é didática, não existe uma chancela exatamente de qual seria o termo para qual determinada situação, e isso vem muito do contato com o paciente, de como ele se encontra. Para ficar mais fluida a minha fala, eu vou adotar aqui espiritualidade, enquanto um termo que vai abarcar o que a gente está falando, para que a gente, e também porque isso parte da visão do próprio paciente, né? Enfim, do caso que eu estou analisando, ele traz mais o conceito de espiritualidade. Então, nós avaliamos que dentro da formação acadêmica, essa temática não é muito falada ainda. Então, apesar das pessoas acreditarem que é importante falar sobre, não há uma vontade ou até mesmo interesse de que isso esteja na academia, é o que as pesquisas nos mostram. As pessoas não consideram que é uma temática tão relevante assim para estar na formação. E aí as pessoas acreditam que elas podem tratar dessa temática de uma maneira informal. Só que a informalidade traz uma falta de técnica para a gente manejar esses conteúdos que acabam surgindo no atendimento a pacientes, né? Isso gera um certo ciclo vicioso, porque as pessoas acabam tendo insegurança de abordar essa temática, mas também não há uma relevância dada ao tema na formação. Então, em relação à psicologia em si e essa temática, existem já publicações do CFP, do CRP, protocolos de avaliação clínica desses construtos para a gente poder intervir, mas ainda existe uma baixa procura por atualização profissional sobre essa temática. Já é reconhecido que trabalhar isso em clínica potencializa a psicoterapia, e a gente precisa pensar no sujeito brasileiro, né? Que existem pesquisas que mostram que 89% da população se identifica com alguma religiosidade, espiritualidade. Então, o nosso sujeito, ele é religioso, ele tem um pezinho na espiritualidade, e são diversas as correntes que as pessoas seguem aqui no Brasil. Então, isso faz parte da vida das pessoas, mas nem sempre a gente está olhando, incluindo, né, na nossa atuação. Pensando em manejo clínico, as produções anteriores são um pouco mais teóricas, mas recentemente, né, ao longo dos anos, as produções começaram a ser um pouco mais práticas, um pouco mais orientativas sobre o que fazer, né? E puxando uma aba aqui dentro do que fazer, existe agora também um conceito que é a integração psicodélica, que é uma prática de saúde, de redução de danos, que o objetivo é incorporar uma experiência vivida dentro de um cenário de uso de substância psicodélica na vida cotidiana dessa pessoa, para que ela possa sentir menos estresse e ela possa sentir bem-estar, porque afinal ela foi buscar isso quando ela foi utilizar a substância, mas nem sempre ela sozinha tem o recurso para chegar lá. Então a gente pode apoiá-la a chegar com mais saúde nesse uso. Falando sobre o que vai atravessar essas sessões, é necessário que a gente compreenda de uma forma um pouquinho mais aprofundada essas práticas religiosas que são minoritárias, de alguma forma, no Brasil, né? Então, falando um pouco sobre ayahuasca, a ayahuasca é uma bebida amazônica, feita de um cipó e folhas, né? Tem aqui uma foto, que produz o DMT. Como ela é uma bebida amazônica, ela tem diversos nomes na América Latina. Aqui no Brasil, especialmente, ela tem uma regulação pelo CONAD, desde 2010, que regulamenta a utilização dentro de contextos religiosos. Existe algo da origem da ayahuasca que vem de uma cultura tradicional indígena, né? Então, o uso dela está ligado a um uso místico e ritualístico em suas origens, que tende para o religioso espiritual, né? Algumas literaturas mais científicas vão tratar como se fosse um alucinógeno, vão classificar enquanto uma substância alucinógena, mas existe uma outra classificação que é enteógeno, né? E dentro da visão como enteógeno, se reconhece que
é uma substância que faz a pessoa se contactar com o divino dentro de si. E isso respeita essa origem tradicional da bebida, que é utilizada para finalidades de cura dentro de algumas culturas. Não existem pesquisas que falem que é viciante, ela promove diversos efeitos e ajuda a gente a pensar de uma maneira transdisciplinar, porque ela rompe com a dicotomia de saúde e de doença que a gente está acostumado a tratar dentro da ciência, né? Então, dentro desse contexto mais ritualístico, ela integra crenças e saberes que vêm de referenciais de purificação, de transformação perceptual e de transformação do próprio ser, ontologicamente falando, de maneira que a pessoa possa interpretar de uma maneira diferente a sua vida e processar o que a adoece dentro de um processo até catártico de aceitação da própria história. E isso vai acabar trazendo para a gente uma dimensão de cura dentro do sentido popular que a gente conhece, né? E acabo conversando um pouco com o lugar da terapia, que não necessariamente fala de cura, mas fala sobre saúde e doença, né? Então, falando um pouco sobre as pesquisas que já existem sobre a ayahuasca, se fala sobre os efeitos do DMT em humanos, né? Então, temos a produção de imaginação visual vívida, mudanças cognitivas, perceptivas e de humor, modificação de referenciais do eu e da realidade, estados de excitação e contemplativos. Em termos das pesquisas de potencial terapêutico, elas ainda estão bem encaminhando, porque apesar de se reconhecer que o chá tem efeitos antidepressivos e ansiolíticos e de prevenção da dependência de psicoativos, existem desafios para pesquisar. Por exemplo, fatores extrafarmacológicos, né, que não é a substância em si, mas o grupo, o ritual, a crença, tudo isso a gente ainda não conhece muito bem, né? A dificuldade de precisar da dosagem, a ausência de grandes amostras e a dificuldade de ter grupos controle. Mas a contribuição da ayahuasca, ela vem para apoiar a resolução de conflitos internos de um indivíduo a nível neurocerebral, mas também simbólico. E essas pesquisas têm tomado fôlego diante da crise civilizatória ocidental que a gente tem passado, para ajudar as pessoas a restituírem suas relações. Falando um pouco sobre o jogo de búzios, é um tipo de consulta espiritual utilizado nas religiosidades de matriz africana. O jogo de búzios compõe algumas Umbanda, Candomblé e outras linhas de matriz africana, veio trazida pelos povos escravizados no Brasil, de África. É composta por sacerdotes, babalorixás, pais e mães de santo, que a gente conhece informalmente, fundamentos específicos que são gradações dentro da religião, que conforme você vai passando anos e se dedicando, você vai adquirindo. É uma religião prioritariamente oral. Ali se fazem, dentro dessas religiosidades, se fazem oferendas e se creem em orixás. Búzios são molúsculos que passam por um processo de incorporação de axé. Então, não é qualquer molúsculo que serve para fazer o jogo de búzios. Existe um processo de transformação desse objeto em objeto mágico, para que ele possa carregar o axé e assim se tornar um objeto ritualístico. Então, dentro de uma consulta de búzios, o sacerdote vai fazer um processo de comunicação entre mundos, vai se comunicar com a divindade. Exu participa desse processo, que é uma das divindades que abre esse caminho oracular, e assim ele pode consultar as entidades e passar para o consulente aquilo que ele está perguntando, respostas, enfim, as orientações devidas. Existe uma má compreensão por parte de quem não é da religião a respeito desse tipo de prática, por conta dos estigmas que a gente falou, mas o jogo de búzios também tem um referencial de cura que é importante que a gente conheça, né, minimamente, nas palavras do pai J. de Ogum. Eles são uma ferramenta de investigação dos males, assim como um ultrassom. Então, também faz essa referência médica, né, à prática. Então, a gente vê que no Brasil falta muito conhecimento a respeito de religiosidades de matriz africana, religiosidades minoritárias, e no senso comum isso acaba promovendo ignorância leva ao preconceito leva à discriminação, e a gente tem um cenário muito triste de intolerância religiosa. A gente tem notícias de terreiros sendo queimados, em 2021 tivemos 571 denúncias na Ouvidoria de Direitos Humanos. Isso é muito preocupante. Então, também estou aqui para falar sobre essas religiosidades, contribuir para que a gente conheça e a gente desmistifique. Também vem de etnias
minorizados no nosso país, né? Vem da raiz indígena, vem das raízes negras, que a gente sabe que ocupam um lugar desprivilegiado dentro do cenário de racismo estruturado da nossa sociedade. Não tem como a gente dissociar o lugar social que ocupam essas práticas no imaginário das origens étnicas que elas trazem. Falando um pouco sobre a teoria socionômica, que também vai atravessar esse trabalho, a teoria socionômica de Moreno tem 3 áreas principais: sociometria, que vai mensurar os fenômenos sociais; sociodinâmica, que vai estudar a estrutura dos grupos; e sociatria, que vai tratar as relações nesse grupo. O psicodrama está dentro da sociatria, assim como o sociodrama. Falando de psicodrama, é um método coletivo e grupal. Aqui eu vou falar sobre psicodrama bipessoal, que é um psicodrama 2, ou seja, um grupo, a menor unidade possível de grupo, que são 2 pessoas, e é uma dia de terapeuta entre paciente, dia de terapêutica entre paciente e terapeuta. Falando sobre a sessão psicodramática, nós temos 3 contextos, sendo ele o primeiro, dentro da teoria, né, nós temos 3 contextos. O primeiro é o social, que seria a sociedade como um todo. Depois nós temos o contexto grupal. Então, a gente tem os nossos grupos sociais e também temos grupos terapêuticos, né? Dentro do grupo terapêutico, a gente pode trazer um contexto dramático. E aí, nesse contexto dramático, a gente vai trazer elementos da fantasia, experimentação, novidades, e é aí que a gente, enquanto psicodramatista, trabalha. Temos 5 instrumentos no psicodrama. Aqui eu faço uma divisão entre o psicodrama grupal e o psicodrama bipessoal. Temos palco, plateia, protagonista e as funções de ego auxiliar e de diretor, sendo que palco e diretor é muito similar entre os dois, porém, no bipessoal nós não temos plateia, porque são só 2 pessoas. O protagonista no grupo, às vezes o tema vai vir do grupo, não vai ser sempre o mesmo protagonista, enquanto no bipessoal é sempre o paciente. E na função de ego auxiliar, no grupo, ou é uma equipe terapêutica, ou é uma outra pessoa, não precisa ser a pessoa do diretor, ou pode ser desempenhado também pelo diretor, sem problema. Mas no bipessoal, o diretor, às vezes, tem que assumir essa função para que ela exista em cena. É um recurso dramático que a gente lança à mão. A sessão psicodramática, ela tem 3 etapas, então tem aquecimento, dramatização e compartilhar. E nós utilizamos 6 técnicas: o duplo espelho, inversão de papéis, solilóquio, interpolação de resistência e maximização. Agora a gente vai falar sobre o método. O método foi uma análise documental, né, de meus registros de sessões sobre um caso. Então, o delineamento da pesquisa é esse, uma análise documental sobre 2 sessões. Metodologia de análise foi qualitativa, é uma pesquisa exploratória descritiva, que significa que eu estou descrevendo, dentro de um processo de subjetivação de uma pessoa, como os fenômenos sociais, como a realidade social se imprime dentro dessa interação entre essas práticas religiosas e como isso pode aparecer. Não é um estudo generalizável por ser relacionado a apenas 2 sessões, de um caso muito específico, mas não deixa de trazer conhecimento para que a gente possa seguir pesquisando, né? Então, essa pesquisa serve para fundamentar mais discussões sobre a temática. O paciente é um paciente de sexo masculino, jovem adulto, servidor público, mais ou menos 28 anos. Ele recebeu um nome fictício aqui de Marcos para não ser identificado e manter no anonimato, né? Foram realizadas sessões particulares no consultório, foram todas presenciais, de 50 a 60 minutos de duração. Vou falar aqui um pouco sobre as sessões, né? Então, na primeira sessão que eu vou analisar, ele veio, depois de ter jogado búzios, ele veio para a sessão. Eu já tinha me planejado para fazer um átomo social com ele, e não era o tema que estava ali presente para a gente trabalhar, ele realmente queria me contar mais sobre o jogo de búzios e o que tinha aparecido lá. Então, a gente entrou nesse aquecimento verbal, primeiramente, e ele foi me contando sobre as dúvidas que ele tinha, porque ele se sentia muito paralisado, e ele via que tinha um caminho, mas ele não sabia exatamente por que ele não conseguia seguir. Então, a gente foi para uma dramatização em cena aberta, utilizamos objetos intermediários, almofadas, para que a gente pudesse materializar ali no consultório o que ele viu, o que ele estava naquele lugar que ele estava chegando comigo. E ele entrou no papel dele, entrou no papel das 3 almofadas. Vou mostrar para vocês um pouco como ficou a disposição. Então, a almofada representando a vaidade, representando o medo, a outra representando a dúvida, ele e o caminho. Então, ele entrou nesses papéis
e foi trazendo esses personagens para a gente poder conversar com eles e diferenciá-los e identificar exatamente o que estava acontecendo, que estava paralisando ele. Bom, durante a dramatização, a gente precisou entrar numa segunda cena, em que ele precisou avaliar as 3 correntes espirituais que ele estava em dúvida, né? Budismo, ayahuasca ou Umbanda. E aí ele teve um momento em que ele parou e ficou analisando essas almofadas, a gente fez alguns duplos, utilizou as técnicas de ação para poder manter o aquecimento. Em algum momento eu voltei ele para essa cena principal, para que ele pudesse, então, dar um final, como ele gostaria de encerrar. E aí depois a gente foi para a etapa do compartilhar. Analisando essa sessão, é importante, como aqui é uma formação, né, de psicodrama nível 1, então eu vou falar muito sobre esse lugar do papel de direção, como eu me encontrei com essa temática nesse papel. Então, muitas vezes o planejado não vai acontecer, né? Eu levei uma intervenção de átomo social e não era sobre isso que ele queria falar comigo sobre o assunto do jogo de búzios. Então, nesse momento, eu precisei me abrir para falar sobre esse tema e eu sinto que a gente precisa ter uma conexão para fazer escolhas télicas com o paciente. Então, é um tema que ele escolhe, um tema que a gente escolhe também. E isso vai impactar na qualidade vivencial daquilo que a gente vai fazer na dramatização. Então, essa sensibilidade é importante de desenvolver. Eu percebi que ele tinha uma necessidade de contar, então a gente manteve a intervenção dentro de um nível verbal. E quando a gente foi para a dramatização, a gente utilizou objetos intermediários, porque como era um bipessoal, né, eu precisava desses apoios, até mesmo para que ele entendesse como é esse processo de fazer terapia em pé, né, dentro de um cenário de um palco, com objetos. Muitas pessoas vêm com essa conserva cultural de que terapia é ficar sentado na cadeira falando, e aí, às vezes o psicodrama precisa utilizar esses recursos para delimitar para o paciente que ali a gente vai usar técnicas de ação. Então, ter delimitado um espaço específico de palco para essa intervenção também foi importante, porque também era um paciente extremamente racional. Então, ali a gente também eu fiz uma intervenção com papéis, né? Então, eu trouxe os personagens para dar vida a esses eus internos que estavam aparecendo ali, utilizando essa concepção de que existiam vários papéis ali em conflito e a gente precisava averiguar melhor, né? Então, eu trouxe também várias técnicas, dentre elas a maximização foi bem importante para esse paciente, por conta da própria dificuldade de expressão emocional, de diferenciar esses conceitos, de entender a logística dos personagens, né? E isso ajudou a caracterizar o medo como medo, a vaidade como vaidade, e ficar mais fácil esse manejo. Também utilizei o recurso de relação direta, então, em vez dele me falar sobre o que estava se passando na cena, eu fiz questão de ficar mais nos bastidores, para que ele pudesse se conectar com os personagens em cena. E eu acredito que a partir desse desenvolver, que está mais escrito no trabalho, né, ele teve uma catarse revolutiva, porque ele sentiu alívio, ele relatou alívio, e trouxe abertura para continuar falando sobre essas temáticas nos próximos encontros, né? Então, as técnicas de ação foram muito importantes para manter o aquecimento da cena e também ter puxado essa cena paralela. No momento em que ele começou a paralisar na primeira cena e estava trazendo a dúvida sobre essas 3 religiões, a gente trouxe o espaço do debate, né, do averiguar cada uma delas e o que aquilo representava para ele na vida, e depois voltou para a cena principal para dar um fechamento. Tudo isso são recursos que a gente precisa utilizar, eu vi, assim, para poder manter o aquecimento da sessão. Na parte do compartilhar, eu percebi que essa queixa que ele trouxe um lugar interior de dúvida que paralisava ele não só nessa decisão, mas em várias decisões da vida dele. Por ser um paciente muito racional, a dúvida que dominava ele ficou muito evidente para ele. Um espelho que eu fiz com os duplos que a gente foi construindo, ficou visível que a dúvida em si atravessou a vida dele como um todo, né? E então, a temática que veio desse campo da espiritualidade trouxe também outros elementos subjetivos desse paciente. Acredito também que houve um acolhimento quando ele percebeu que eu estava aberta para ouvir sobre o jogo de búzios dele. Isso fortalece o nosso vínculo de confiança para que a gente possa desenvolver esse trabalho mesmo de psicoterapia juntos. A segunda sessão, ele tinha ido para um trabalho de ayahuasca
E quando durante a semana ele me ligou, porque ele estava uma crise ansiosa, a gente fez um momento de respiração no telefone, para que ele pudesse se acalmar, se reorganizar, se reconectar com os recursos dele. E depois, na outra semana, assim, né, passou alguns dias, ele veio para a sessão comigo. E aí, nessa sessão, ele trouxe para mim que várias áreas da vida dele estavam em crise, ele se sentia como um lutador recebendo vários socos do Mike Tyson na cara, só que alguma escolha precisava ser feita, né, de tema de sessão. E aí ele me contou um pouco do trabalho, de que ele tinha se encontrado com uma figura de um animal, e isso foi muito assustador para ele, que ele gostaria de ver isso mais com xamãs e médiums, e que ele também tinha se visto criança, adolescente, e numa posição de mãe acolhedora, acolhendo essa criança. Esse paciente tinha muita dificuldade em entrar nos temas da infância. Quando a gente ia para esse lugar, ele não queria ir, falava que era um lugar de muita dor, muito trauma, que ia desestabilizar ele. Então, a oportunidade de ter pego um tema que apareceu num trabalho e que tinha tudo a ver com a estrutura, com o processo terapêutico dele, foi muito boa, porque aí a gente fez a técnica do eu adulto com o eu criança, promovendo esse diálogo de uma forma mais verbal, mais consciente, sobre o que ele viu no trabalho de ayahuasca. Então, eu utilizei essa técnica do eu adulto, eu criança, e fui promovendo diálogos, né, entre a criança. Ele dizia que se sentia muito separado das crianças, como se fosse outra pessoa, e aí a gente foi percebendo que não estava muito integrada essa criança interna. E aí teve um momento mais catártico da sessão, em que ele pôde pedir desculpa por ter cortado essa criança da vida dele, e se comprometia ali em cuidar mais dela, olhar mais para ela, apesar de reconhecer que seria muito difícil, que ele precisou se endurecer na vida para poder enfrentar as dificuldades, né? Então, no compartilhar, ele disse que foi muito difícil, mas que foi muito importante falar sobre isso. Aqui eu vou analisar um pouco mais essa sessão. Então, a escolha do tema protagônico nessa sessão foi bem delicada e importante, porque ele queria trazer vários campos da vida que estavam bagunçados, mas a gente tem um tempo delimitado, então a gente precisava fazer uma escolha. Eu achei muito importante, acho importante falar isso nesse trabalho, que ele disse que o tema do animal, ele gostaria de trabalhar com médiuns e xamãs. Então, eu não me senti autorizada de pegar esse tema para mim, porque eu não quero competir com essa posição de um sacerdote, de um médium, de um xamã. Eu quero que ele olhe esse assunto onde ele quiser olhar, mas se ele quiser trazer algo desse campo para cá, para terapia, é aberto, né? Então, é um pouco esse lugar de flexibilidade e de entendimento de onde o paciente está e até onde ele quer ir com a gente nesse assunto, né? Então, antes de entrar na cena, eu fiz um pequeno momento de educação com ele. O apoio informacional, ele ajuda a reduzir a ansiedade nos nossos pacientes, embora, inclusive, a gente considera uma técnica que desaquece um pouco quem está chegando, assim, muito ansioso na sessão. A gente dá uma explicação. Então, eu expliquei um pouco sobre teoria de papéis, falando um pouco que ele poderia, sim, ter um papel animal dentro dele, poderia ter um papel de criança, de adolescente, tudo isso coabita dentro da gente, interage, e que era importante olhar para poder desenvolver melhor. Então, a gente passou a dramatização olhando para as feridas de amor da criança interna ferida, dando um passo a mais nesse processo terapêutico, um campo que ele não estava disponível para abrir para mim antes. Fizemos essa dramatização com a técnica, e aí eu trago um pouco a análise de Moreno, né, de que os processos terapêuticos se assemelham a rituais na religião. Isso é um pouco polêmico, mas Moreno é super polêmico, né? Mas eu acho que nesse momento ele quer a gente que há uma fertilidade do campo terapêutico para tratar essas situações, né? Quando a gente está trabalhando ali entre a brecha do real e o imaginário com o paciente, quando ele vai para um ritual, ele sabe que ali ele vai ver coisas que são da ordem do imaginário, mas não deixam de ser importantes para ele. Assim como ele sabe que, por exemplo, uma presença de Deus, ela é sentida como real, embora ela saiba que não está aqui no concreto conosco, né? Então, a terapia com o psicodrama brinca muito com essa brecha entre a realidade e a fantasia, e acredito que é sobre isso que Moreno quer falar, né? Quando ele fala que a gente se assemelha. Também tem a raiz do teatro, que fala também um pouco sobre isso. Então, Moreno, já lá atrás, ele é muito pioneiro, falava sobre... Acho que tem um microfone aberto, se alguém puder verificar se está aberto. Obrigada. Moreno já falava sobre narcossíntese, e ele falava sobre experimentos
com pentoal sódico, né, uma substância, e como isso poderia potencializar o psicodrama, mas ele não evoluiu muito nessa pesquisa, mas é uma coisa que fica aberta para nós, psicodramatistas, investigarmos mais. E dentro desse espaço, né, que a gente abre na terapia, a gente dá um espaço para que essa pessoa traga essa angústia, que desorganizou talvez ela um pouco, para que ela possa agir em relação àquilo que ela viu num trabalho, que ela viu numa prática espiritual, e faça isso num ambiente protegido, sem lesar de fato a realidade que ela vive, sem lesar as relações dela, experimentando as consequências daquelas ações que podem ter vindo, e assim ela possa se organizar melhor e se sentir bem com a experiência que ela teve. No compartilhar, na análise dessa sessão, houve um grau de espontaneidade quando ele pede desculpa para essa criança, então eu considero ali o ponto alto da sessão, né? E como diretora principiante, eu acho que eu não deveria ter invertido necessariamente para a criança, porque às vezes a gente lê a técnica, né? E aí inverte o papel, a gente já quer passar para esse nível, e aí eu acredito que se a gente tivesse explorado um pouco mais esse lugar da desculpa, teria sido um pouco mais fácil para ele dar um fechamento para a cena, mas eu acabei invertendo, e ele ficou um pouco sem resposta, então eu precisei intervir e trazer um final um pouco mais metafórico, mas eu vejo que ali a gente poderia ter ficado, então fica um aprendizado desse caminho também, que a gente não precisa ficar invertendo tanto, né? Mas isso toda essa experiência trouxe para ele uma amplidão de conhecimento sobre por que ele estava evitando tanto essa temática, né? E será que era tão dolorido assim? E será que a gente não pode se aproximar com conforto dessa temática e trabalhar na terapia? Então, foi um convite, acredito que ele teve uma catarse revolutiva também, porque ele também relata o alívio, e também trouxe abertura para seguir trabalhando nas outras sessões sobre isso. Indo para as considerações finais, eu vou retomar um pouco os objetivos desse trabalho, que é sintetizar e contribuir para o debate a respeito da prática em psicologia clínica com as temáticas de religiosidade e espiritualidade, inclusive as de origem minoritária, contribuir para a expansão e diversidade de temas que o psicodrama é capaz de trabalhar, com atenção especial para o campo da ciência psicodélica, e contribuir para a gente driblar o racismo e a intolerância religiosa dentro do meio profissional de psicologia e dos psicodramatistas. Eu concluo, né, conclusões, claro, limitadas, é um estudo com uma amostragem muito pequena, mas que os pacientes podem ter o interesse, sim, de abordar com os psicólogos seus conflitos relacionados a esse campo. Inclusive, a nossa abertura temática a esse campo pode ser um critério para que eles escolham ou não fazer terapia com a gente. A religiosidade e a espiritualidade podem se aproximar de outros conteúdos terapêuticos do universo subjetivo do cliente, de forma que eles não devem ser considerados uma coisa à parte que a gente pode simplesmente ignorar e não falar sobre, né? É um tema potente que a gente pode incluir nas nossas sessões, e que o psicodrama pode ser um modelo de intervenção útil, porque ele traz um campo fenomenológico aberto, respeitoso, para a expressão singular do cliente, da relação dele com aqueles elementos de religiosidade dele. Outras pesquisas podem aprofundar o debate a respeito dos papéis sociais e psicodramáticos mais característicos do tema, e das relações entre psicodrama, narcossíntese, psicodrama, iniciadores psicoquímicos, psicodrama e ciência psicodélica, enfim, diversos estudos possíveis aí. Espero contribuir para esse debate. Chegamos aqui ao fim da jornada. Muito agradecida pelo interesse de todo mundo que está aqui hoje, de quem leu o meu trabalho, que está aqui para contribuir. Eu espero que isso possa ter evidenciado um momento de tomada de papel de diretora, por mim, que estou aí, né, caminhando essa jornada. E é isso, gente. Obrigada. Encerro por aqui. Tá muda, Miriam? Sim. Obrigada, Dani. Muito bom. Muito bom. Passou um pouquinho do tempo, mas foi tão bom que não teve importância, tá bom? Muito legal. Vamos, então, agora para as contribuições, né? Normalmente a gente começa com a pessoa de fora, que não tem ninguém de fora, né? Todas duas são da casa. Mas vamos começar, então, pelas contribuições da Inês, e aí depois a gente passa para o André. Pode ser? O que vocês acham? Por mim, ok. O que você acha, André? Pode ser? Então, tá bom. Vai lá. Então, tá bem. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite, né? A Dani, a Miriam.
e desde já parabenizar ambas pelo trabalho. Realmente um trabalho muito bem feito, uma qualidade assim primorosa, né? É muito gostoso ler um trabalho bem feito, um trabalho com substância, né, com esse rigor, né? E isso não invalida o seu trabalho, o fato de você ter usado, né, do conhecimento científico que você possui, só mostra uma trajetória aí muito consistente sua, não só como psicodramatista, mas também como alguém que tem, de fato, né, esse diálogo e se apropriou dessa linguagem científica de uma forma que você não deixou hora nenhuma a desejar em relação à possível criatividade que você botou no estudo. Então, isso me deixou muito feliz de ver trabalhos que podem estar dialogando com a ciência sem estar, né, brigando com a ciência. A gente tem que deixar de ser negacionista, né, e aceitar que a ciência tem, sim, o seu lugar dentro do psicodrama, e o psicodrama tem um lugar na ciência, e a gente pode fazer trabalho de qualidade ancoradas nos princípios, não de uma ciência limitada. O problema não é a ciência em si, mas é a nossa limitação sobre a compreensão de ciência, né? Então, você não tem essa visão limitada e eu quero te parabenizar primeiro por isso, que eu fiquei muito feliz de ver um trabalho de qualidade. Eu que sou da academia, fico assim, realmente ávida por ver bons trabalhos que tenham essa qualidade, como o seu teve, né? Eu também queria elogiar a qualidade da sua apresentação aqui, foi primorosa. Não sei qual ficou melhor, se a sua apresentação do relatório, da sua apresentação aqui, uma complementou a outra, e realmente você fez um trabalho muito bonito, né? Você falou com muita propriedade, você de fato foi assim, muito autoral, você defendeu, e a gente vê uma pessoa pulsante, uma pessoa realmente, né, que está interessada nesse assunto, que vibra, né, com o que faz, e isso também empolga a gente, assim, fiquei muito tocada, né, com a sua forma de apresentar e com o seu engajamento na pesquisa, né? Outra coisa, o assunto é extremamente relevante e você foi muito corajosa, muito audaciosa de trazer esse tema, como você mesma pontuou desde o início, porque realmente se tem um tabu na ciência, hoje nem tanto, está melhorando bastante, mas o tabu seria falar sobre religiosidade, falar sobre sistemas, porque para alguns recortes de ciência limitada, é aquele pacote que eu dizia no começo, né? O que eu disse agora há pouco, é como se não coubesse dentro da academia falar sobre isso, mas isso é uma visão limitada da ciência. Então, mas ainda assim a gente esbarra uma série de preconceitos em relação a ter que tratar desse assunto, e você trouxe com bastante propriedade, você não só trouxe esse tema, que é muito importante, como também escolheu um tema delicado, que é mais revestido ainda de tabu, que são as religiões, né, de matriz africana e religiões de grupos minoritários, que também é algo que tem estado, né, na mira do preconceito, da discriminação, e é importantíssimo, sim, dar vez e voz para essas construções, né, para essas vivências, para essas representações, porque a gente começa, de fato, a tirar esse ranço, né, ou começa a divulgar e mostrar uma posição da importância disso, né, como você colocou fenomenologicamente, na existência das pessoas e tendo que ser respeitadas, né, uma exigência, enfim, que deveria ser realmente colocada assim a todos os ventos, né? E mais ainda, né, o tema da religiosidade ganha mais destaque por ser uma religiosidade não hegemônica. Você botou ali as estatísticas das religiões no Brasil, né, a maioria de católicos, enfim. E essa que você escolheu falar sobre é bem num grupo muito restrito, muito pequeno, né? Uma porcentagem muito pequena, mas não por isso menos importante que as demais, né? Você falou de ter poucas referências. Aí eu vou falar que eu fiquei com um pouquinho de dor de cotovelo, tá? Um pouquinho não, bastante. Porque eu tenho 2 artigos sobre, né? Eu não sei se você chegou a ver, Dani, mas eu tenho um artigo na revista de abordagem gestáltica que fala, o título é Compreensão de sentidos atribuídos à ayahuasca, percursos terapêuticos do uso ritualístico. Tá? E outro que é um capítulo de um livro, que ambos em coautoria com a Jaqueline Assis, né? Que é Saúde e Espiritualidade, reflexões a partir do uso ritualístico da ayahuasca. Eu tenho essas 2 publicações e tenho orientação de 2 teses
sobre a ayahuasca. Um é sobre um olhar complexo sobre o uso ritualístico da ayahuasca entre indivíduos com histórico de problemas de uso problemático de psicoativos, e o outro é o uso ritualístico da ayahuasca, percurso terapêutico, saúde e espiritualidade. Então, assim, eu teria ficado feliz de ter visto pelo menos alguma citação desses trabalhos, até porque se o campo não tem tanto, né, e se ele pode ser colocado aí para ser lido também, né, eu ficaria feliz, satisfeita né, o primeiro que eu falei para você, posso te passar, porque está na internet, é da revista de Gestalt, né? Então, está publicado e está em acesso livre. E as teses estão no repositório da UNB de teses, né? Elas são teses relativamente recentes, né? Uma é uma de 2020, não, o artigo é de 2020 e o capítulo de 2016, e a tese, uma de 2016 e outra de 2017. Então, relativamente, né, recente, enfim. Mas fique à vontade desde que você me cite. Com certeza. Brincadeirinha, era só uma sugestão, mas eu ficaria, assim, né, até para divulgar, porque, de fato, assim, às vezes as pessoas não sabem, você mesma talvez não soubesse, por isso não colocou. Então, é legal, tá? Bom, e teu trabalho está, assim, super irretocável, tirando essa questão aí, né, ficaria brilhante, mas sugestões bem pontuais e pequenas, que só para você pensar se vale a pena ou não, mas é mínimo, trabalho mínimo, tá? A primeira delas é que você fala de um estudo de caso, né? E uma coisa que eu senti falta, que talvez pudesse dar mais sustância aí para os dados empíricos, é você falar um pouco mais do participante, porque você só caracterizou ele com a idade, deu um nome fictício e falou que era o servidor público, né? E de sexo masculino. Se você puder contar um pouquinho, só para a gente também, sabe, ter a figura da pessoa que você está atendendo, que você está relatando o caso, para a gente interagir também, entendeu? Né, procurar entender essa história tendo uma visão, um mapa mental sobre como é que é, quem é. Às vezes, assim, né? Falar um pouquinho, essa pessoa, ela era assim, assado, chegava nas sessões assim também, quem pode falar assim, vem de família, casado, solteiro, mora em uma cidade satélite, mora na cidade satélite, não, uma região administrativa, mora no plano piloto, enfim, um pouquinho, dados, só para a gente conhecer um pouquinho desse caso. Você já entra de sola, só traz isso. Até mesmo as crenças, já que você está falando de espiritualidade, religiosidade, ele tinha uma religião, né? Ele professava de alguma fé, ele traz essa questão da ayahuasca e tal, mas era bom você trazer também, né, um pouquinho, contextualizar esse sujeito. 2, 3 parágrafos, assim, só para a gente, sabe, sentir quem é a pessoa, tá? E, embora você chame de pesquisa documental, eu tenho lá minhas dúvidas se isso é exatamente uma pesquisa documental ou é uma pesquisa em base de dados secundários, porque documental é quando é realmente documentos, acervos, enfim, não deixa de ser um documento, porque você arquiva, mas são prontuários, né? E aí eu diria que o mais correto, embora não esteja assim, não é um pecado, mas para ser mais preciso com a linguagem, eu diria que é uma pesquisa numa base de dados secundários, tá? Ou seja, é uma pesquisa que já foi, um estudo que já foi feito, produziu dados empíricos, que estão fazendo parte de um acervo, que você vai lá consultar esse acervo, tá? O que mais? Bom, e assim, o trabalho está muito bem redigido, eu não teria muito mais coisa para dizer. Eu achei muito bacana quando você já, ao longo do seu trabalho também de apresentação, você de fato já se anuncia como, embora às vezes você fala, psicodramatista iniciante. Gente, para iniciante, você está ótima, assim, sabe? Você está realmente, né? Mas eu vejo você né, enunciar como psicodramatista, e de fato você provou que é uma psicodramatista, e uma psicodramatista muito, né, de uma qualidade bastante, né, high, assim, botou o sarrafo agora lá em cima para os próximos, né? Acho também que o trabalho da orientadora, né, talvez estreando aí, deve ter sido um grande incentivo aí para ser orientadora de TCC, né, porque é bom orientar bons trabalhos, né? Te vejo como né, no seu trabalho, na sua apresentação aqui,
como uma psicoterapeuta ética, comprometida, sensível, autêntica, criativa, e tudo que a gente precisa aí para propagar o psicodrama de qualidade. Então, fico muito feliz e mais feliz ainda de ter te acompanhado nessa trajetória, né, de ter te conhecido já, né, desde o início do curso de psicologia, antes mesmo de você fazer psicodrama, né? E ali eu já via uma pessoa que eu já enxergava nela né, essa potência. E aí você hoje só confirma que, às vezes, as minhas intuições são realmente acertadas. Parabéns, Dani. E realmente muito feliz de ver seu percurso. E a única coisa que eu tenho a dizer, vamos em frente, porque o nível 2 está aí, o nível 3 está também por aí. E vamos que vamos, o psicodrama só ganha com figuras como você. Parabéns. Parabéns, Miriam, também. Obrigada, professora. Dani, se você quiser responder alguma coisa, fazer algum comentário. Sim. Quero pedir desculpas, inclusive, por essa questão da citação. Fiquei com vergonha. Sim, mas estou muito desejosa de ler esses trabalhos, muito feliz de saber dessas produções mesmo, né? Aqui do lado, na UNB, com você, que me acompanha. Gente, para quem não sabe, a Inês orienta meus trabalhos desde 2015. Então, assim, a gente tem uma longa trajetória acadêmica. Fico muito feliz de ouvir essa sua análise, sabe, Inês? Porque desde o meu estágio bacharel, né, de publicação, de publicação de trabalho, eu trabalhando em CREAS, Inês me orientando. Então, assim, Inês é sempre presente e que muito dessa trajetória se deve à sua presença na minha formação. Que Muito orgulho. obrigada. Obrigada. Feliz. Quero também trazer aqui a figura da Leida, né? Minha primeira etapa de orientação foi com a Leida, ela foi fundamental para eu ter coragem de dar a cara a tapa nesse tema super polêmico. Ela me acompanhou durante uma grande parte desse trabalho. Depois a gente, por questões pessoais delas, minhas, a gente não pode continuar esse processo de orientação. Miriam assumiu comigo, me deu um super gás nessa reta final. Então, assim, eu também quero trazer o nome dela, né, para honrar também a orientação dela durante esse processo, que merece muito também, me ajudou demais. E agradecer todas as considerações, até mesmo essa questão, eu acho que de definição, se é dado secundário, se é análise documental, se é estudo de caso, é uma coisa ainda nebulosa na minha vida como breve pesquisadora, assim, porque realmente ainda preciso me aprofundar nesse processo da pesquisa em si, mas agradeço muito as considerações e todo o carinho. Obrigada, Inês. Ótimo. Vamos passar, então, a palavra para a Andrea. Bom, eu não vou repetir muitas coisas que a Inês já falou, mas também quero agradecer, Dani. Foi um prazer ler o seu trabalho, assim, de uma leitura fácil, gostosa, de querer chegar logo no momento para ver como é que foi feito o trabalho escrito, né? Acho que foi de uma coragem também. É um tema que a gente não vê. A Miriam, por algum motivo, me trouxe para cá para ver o seu trabalho, né? Porque assim, eu também prezo muito pela minha espiritualidade. E assim foi muito legal ver a coragem de você falar de um tema que tem tanto preconceito, que assim que a gente exclui muitas vezes no consultório essa parte do sujeito e às vezes até coloca isso no âmbito da loucura, né? A pessoa saiu de si, aquilo não conta, né? Como se não contasse. Então, assim, parabéns por essa iniciativa. Eu também não sabia dos textos da Inês, então não se sinta mal por causa disso, não se sinta mal por causa disso, acontece, entendeu? Eu queria ressaltar, além de tudo que a Inês já falou, sabe, assim, a escrita, a coragem, sabe, assim, dá para perceber na sua forma de apresentar o trabalho, na forma com que você escreveu, que assim o psicodramatista já está em você, né? E, além de tudo isso, eu vi uma delicadeza no seu trabalho, assim, como diretor, e aqui está a professora Penha, com quem aprendi, que uma das qualidades do diretor é exatamente a gente saber fazer o que você fez, né? Que é abrir mão desse seu projeto e ouvir e acolher o tema que o protagonista está trazendo, né? Então, assim, isso aí já é uma coisa muito positiva no seu trabalho, no relacionamento com essa pessoa, né? Para abertura, dar uma abertura para essa pessoa poder falar sobre isso.
É por isso que talvez você tenha tido a segunda sessão. Eu fiquei pensando, se naquela primeira sessão você tivesse mantido o átomo social, a gente nem estava falando sobre isso aqui, né? Não teria, essa história não teria continuado. Então, assim, parabéns por isso. Ficou claro entender o que você fez. Estou olhando aqui as minhas anotações, para eu não repetir as coisas você falou sobre uma religião também que é minoria, também achei muito interessante isso. Eu acho que a gente precisa dar voz para essas coisas. Eu sempre tive curiosidade sobre essas questões. Eu tenho amigas também que frequentam, né, e que tomam um chá, né, de ayahuasca. Eu não conheço muito sobre isso. O seu trabalho trouxe muita informação legal sobre esse tema, achei muito bom. Eu só queria fazer um destaque aqui, né? O que eu senti falta no seu trabalho. A escrita está excelente, tá tudo muito positivo, mas eu senti falta, quando eu li o seu trabalho, eu fiquei pensando, uai, cadê as raízes religiosas de Moreno nesse trabalho? Se a gente está falando sobre religiosidade, espiritualidade, porque assim, até nós, como psicodramatistas, às vezes a gente esquece que existe, né? Existe raízes religiosas nas coisas que Moreno trouxe, nas bases que inspiraram, sabe? As bases do psicodrama, que foram motivação para o trabalho prático dele. Então, tem coisas assim na história do psicodrama que atravessa, né, a religião do encontro, o daimon que ele escrevia para falar sobre essas questões religiosas. Então, assim, o psicodrama, quando você tem um momento no trabalho que você fala que o psicodrama é um bom caminho para trabalhar essas questões religiosas, né? E eu acho que é por isso que tem que falar. Por que ele pode ser, né, uma metodologia para a gente trabalhar essas questões? Porque ele tem uma origem aí. A gente fala muito nos nossos discursos, nas nossas conversas, nas histórias de Moreno, sobre quando ele brincou de ser Deus, né? Quando ele falou com a estátua, teve lá seu momento, né, sua epifania lá, que profetizou e falou com ele. Então, tem essas coisas. Moreno se reunia com os amigos para falar, até sobre a vinda de Jesus, os negócios assim. Então, está na nossa história essa coisa da centelha divina, né? Essa coisa que a gente de poder ser criador também. Quem é que nunca viu nas palavras do pai, por exemplo, o livro, né? Que está ali tão marcante nessa essa visão assim moreniana, né? Então, achei que ficou faltando um pouco de trazer o lado religioso, de espiritualidade do psicodrama mesmo, né? Nessa conversa. Eu fiquei esperando, vi que eu falei, uai, por que será, né? Então, foi a mesma surpresa que a Inês teve, porque não tinha lá a citação dos artigos dela. Mas, fora isso, assim, você está de parabéns também, eu acho que concordo com a Inês que isso acaba sendo um incentivo para os outros colegas, né, de poderem estar apresentando e trazendo essas coisas relevantes, bem escrito, e só eleva o nome do psicodrama, tá? Muito obrigada, eu não te conhecia, né, não tive oportunidade, acho que é a primeira vez que a gente está se falando, né, aqui, mas parabéns, acho que você cumpriu com aquilo que a gente está esperando, né? A Miriam também está de parabéns, viu? Obrigada, Andréia. Quer comentar alguma coisa? Sim, muito obrigada, Andréia, por aceitar, né, ler o trabalho. A Miriam me falou que você tinha interesse na temática, então eu falei, opa, que bom, né, porque eu acho que isso já ajuda, né, a ter uma abertura para o tema e se interessar em ler mesmo. Realmente, essa questão da religiosidade morena, a gente fala muito, né, sobre as origens judaicas dele, sobre ele participar de uma minoria religiosa dentro da própria religião judaica, principalmente no começo do curso, né? Mas isso realmente não foi uma coisa que passou pela minha cabeça de colocar no trabalho, mas eu adorei a sugestão, vou super considerar, acho que é muito válida mesmo. Porque ainda tenho que fazer as correções, né, para entregar para o final, então vou incluir isso também. Obrigada por apontar isso e também pelo olhar de carinho e apreciação ao trabalho. Obrigada. Ótimo. Eu também quero fazer algumas considerações. Primeiro, agradecer a banca, né? Obrigada, Inês, demais por todas as suas palavras, foi super fofa. Andréia também, muito obrigada pela contribuição, vocês foram ótimos.
E eu preciso fazer uma ressalva ao trabalho da Dani, gente. A Dani estava pronta. Ela veio realmente muito pronta para mim, porque ela e a Leida já tinham iniciado o trabalho, já estava bastante avançado quando eu peguei. Mas ela é uma psicodramatista pronta, já desde muito cedo. Então, trabalhar com ela, além de ser muito fácil, porque foi muito fácil, é muito prazeroso, porque não tem como você não sair muito melhor do que você entrou em cada uma das reuniões. Ela sempre tem muito a contribuir. Ela sempre tem muito... Sabe aquela aluna que te ensina muito mais do que você ensina para ela? É a Dani. Então, trabalhar com ela foi maravilhoso. E, assim, foi uma oportunidade ímpar. Foi ótimo ela abrir, ela ser a primeira minha. Falei, não, gente, mas isso é um privilégio dos deuses, ter uma Dani como a minha primeira orientanda. Porque foi muito bom trabalhar com ela. Muito obrigada, Dani. E parabéns pelo que você fez. Você fez um trabalho lindo, maravilhoso. Você estava preocupada ontem, estava tensa. Eu falei, gente, por que ela está preocupada? Nossa! E porque eu sabia que você fez um trabalho lindíssimo. Parabéns demais, tá bom? Bom, agora o ritual é o seguinte: a gente precisa, então, passar por uma fase de avaliação, a banca vai se afastar um pouquinho, vocês ficam aí à vontade, cuidem-se, cuidem da Dani, e Dani, você cuida de todo mundo, enquanto a gente conversa, a gente volta já já, tá bom? Mari, você ajuda a gente? Eu coloquei a Dani de host, eu não tô mais, mas se me colocar, Então, vai lá. eu coloco você. Dani, você põe a gente lá numa salinha separada. Tá, breakout rooms, né? Se você quiser me botar, Dani, pra você não ficar preocupada com isso, você que sabe, tá? Mas eu não sei colocar você como host. Como que é, Mari? Você clica, tem 3 bolinhas aqui no canto superior do Meu nome. dado. Aí tem lá Viu? host. Tornar, não sei, é porque o meu tá em inglês. Acho que eu tenho que abrir a lista de participantes, é isso? Não, você pode vir aqui direto na galeria e clicar nas 3 bolinhas. Aí, deu certo. Aí, deu certo. Ok. Até já, gente. Gente, estou muito feliz. Dani, enfim, sós. Agora a gente vai Comemorar. E aí, como é que você tá? Tá bem? Tá mais aliviada? Estou mais aliviada. Ontem foi um dia de caos. A Miriam fez um suporte emocional bom nessa orientação, viu? Muito Imagino. É sempre um bom frio na barriga esse tipo de ritual. Não tem como. É. Mas foi perfeito. Sim, maravilhoso. Aprendi muito. Agradeço demais. Que honra! Que honra! Sim, Aprendendo com comigo. sim, com certeza. Fiquei aqui, assim, vou lá, não tem como não ir. É um tema que eu sempre quis, né, olhar, e você correspondeu perfeitamente ao que eu esperava. E, enfim, quero aprofundar, quero conhecer mais. Enfim, muito legal. Fiquei muito feliz que Legal. você tenha, porque é isso, né? Desde lá das coisas na universidade, Desde lá.
Esse trabalho de encantamento para trazer a gente para o psicodrama, eu vim no Canto da Sereia. Aí é isso, é Canto, ótimo. vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que legal, que bom. Acompanhar você é maravilhoso. Ai, eu que diga, maravilhoso. Obrigada, pessoal da BP também que está aqui, Mari, Conceição, Roseli, deixa eu ver, Jaque também, vários colegas de turma, o resto é tudo amigo. Que bom, Ai, que beleza. família. Que legal, sempre em família. Sim, isso ajuda. Parabéns, Dani. Tema incrível, super inovador, né? Dentro do psicodrama, pelo menos. Enfim, eu também não li os artigos da Inês, então, Ufa, ufa. parabéns. Depois você Obrigada. lê o chat aqui, que tem um monte de mensagem linda para você. Ai, eu quero. Ah, gente, bom demais. Dani, acho que tem uma questão que ficou pululando na minha cabeça, assim, que são os marcadores políticos do seu trabalho, além do marcador religioso, que é o marcador político que você faz perfeitamente, né, das religiões de matriz africana e tal. Mas a questão do homem cis, branco, negro, esse tipo de coisa, sabe? Aham. Da caracterização do paciente, você disse. Nesse sentido mesmo, né? Assim, se de alguma forma isso também é algo a ser lido para você, porque acho que isso tem impactado também a nossa prática clínica bastante, né? Uhum. Sim, sim. Assim, mas aí você diz para trazer isso dentro da discussão política. Assim, Só uma reflexão aqui entre nós, só uma reflexão aqui entre nós, né? Até que ponto você acha que isso também interferiu de alguma forma a relação dele como homem e você mulher, a questão de gênero presente na sessão? Mas isso aí não é, eu não sou da sua banca, não. Calma aí, essas foram só mas curiosidades que surgiram, né? sempre. São É, curiosidades. sim. Eu acredito assim que foi muito interessante, né? Meu primeiro paciente ser homem, porque hoje em dia eu só atendo mulher. Já tive outros pacientes homens, né? Mas eu vejo que o meu público realmente é mulher que chega, né? Mulher, LGBT, não monogâmica, chega só os temas contemporâneos, assim. É isso. Então, eu vejo que espiritualidade também chega, né, por algumas vias, mas esse paciente especialmente trouxe isso em muitos momentos, né? A Inês falou sobre a caracterização desse paciente, e um dos motivos dele ter me selecionado é porque eu tinha feito o Vipassana, e essa pessoa era do Vipassana. Então, assim, trouxe uma identificação, o fato de eu ter feito, de eu conhecer a prática espiritual principal da vida dele, apesar dele ter outras, né? E aí, sim, era um homem cis, branco, né, de classe média, mas que em vários momentos questionou gênero durante a trajetória da terapia. Gênero era uma questão também, né? Gênero em relação às masculinidades que estavam postas, à insegurança masculina, em relação à sociedade, como se portar em relação a isso. Era um paciente migrante, então, que tinha uma rede de apoio reduzida aqui para si. Várias coisas, mas eu não quis focar nisso, porque eu Não, acho com que abre uma outra seara, né? Assim, certeza. de coisas. E aí foram 60 páginas, gente, esse TCC. Ele ficou bem grande, assim. E aí eu pensei que algumas coisas eu precisei recortar mesmo. Não, não tem como não ser um TCC grande, porque o tema, né, abrangeu muitas questões pouco estudadas entre nós, né? Uhum. Então, acho que você está aí, digamos, inaugurando ou incrementando as já inaugurações de uma maneira preciosa. Inauguração vou deixar com a Inês, que é isso aí. Descobri hoje. Acho que tem uma coisa aqui do... Mari, apareceu para você também? Breakout Rooms in Progress. Elas estão voltando. Ah, tá. Voltamos. Miriam? Está silenciada. A Andréa não estava conseguindo sair, Mari. Ela já está aqui. Ah, tá aí. Ótimo. Então, depois da gente conversar, Dani,
a banca definiu pela sua aprovação, com louvor. A gente não trabalha mais com nota na ABP, né? Mas foi uma aprovação com louvor. Estamos muito felizes, seja bem-vinda ao mundo psicodramatista. Queremos muito ver você nos níveis 2 e 3, porque a gente quer muito que você participe e contribua também nessa direção. Você já está prontíssima. Então, pense bem direitinho sobre isso, porque todo mundo ganha com isso, tá? Com a sua presença. E também estimular a publicação do seu trabalho. De alguma forma, é importante a gente divulgar esse trabalho, né? Como você mesma falou, a gente tem poucos estudos publicados, então, que o seu seja mais um deles, né? Para a gente começar a divulgar um pouco mais sobre esse tema que você traz, tão relevante e tão importante. Uhum. É isso. Alguém quer deixar algum recadinho para a Dani, final? Acho que eu quero deixar um recado para você, porque eu não tive tempo de te agradecer, Miriam, assim, né, nesse momento. Obrigada por todo o suporte, por toda a disponibilidade. Eu realmente corri com esse TCC porque eu queria apresentar, fechar essa gestalt desse trabalho nesse ano, logo antes de virar o semestre. E aí você comprou uma ideia e falou, vamos, eu te ajudo a correr com isso. Então, assim, tiveram vários momentos em que eu achei que não ia dar, e Miriam botou energia, então foi uma parceria que eu fico muito feliz, né, de ter feito com você, sua trajetória acadêmica também, doutora, né, Miriam, assim como Inês, assim como Penha, enfim, elevou a qualidade de trabalho também, esse olhar de pesquisa, você trouxe muito em relação à questão do método, né, você caprichou muito nessa parte, estava fraco, eu reconheço, assim, você super deu um gás nisso, então, obrigada por tudo, pela parceria. Miriam entrou comigo na turma, gente, porque não sabe se pode estar durando 4 anos na minha vida, mas Miriam entrou comigo, hoje já está no nível 2, já está me orientando, que essa mulher é imparável, maravilhosa. Então é isso, muito feliz de ter sido sua primeira também, fico feliz demais. Obrigada. Que bom. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos pela presença. Vamos comemorar. Comemore bastante, Dani. Sim! Para muita festa. Comemore, celebre. E parabéns a mais nova psicodramatista. Parabéns. Parabéns a toda a banca, especialmente a Dani. Obrigada a todo mundo que veio. Grande beijo em vocês. Tá. Gente, obrigada. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau. Celebre. Obrigada. Mari, será que a gente consegue gravar? Assim, quando a gente para, eu acho que eu botei para ir para a nuvem da ABP. Aí, como você é host, eu não sei, acho que você que cuida, né? Tá, pode deixar que eu faça essa parte. Aham. Tá bom. Muito obrigada.